Ei, pessoal, tudo bem por aí? Vamos lá para o último capítulo, capítulo 25. Creia. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Oro para que durante a leitura deste livro você tenha passado a entender que ser autêntico e único é muito importante. Deus o ama incondicionalmente e o aceita totalmente, e você não deve tentar ter certo desempenho ou fingir a fim de ganhar aprovação ou aceitação de quem quer que seja. Compartilhei muitas verdades com você nestes capítulos, mas resta uma coisa e só você pode fazê-la: é crer. Jesus disse que se apenas crermos, veremos a sua glória, a manifestação das suas obras mais excelentes. Vê João 11:40. Se crermos no que Deus promete em sua palavra, a nossa vida será incrivelmente maravilhosa. Isso não significa que não teremos desafios ou problemas, mas o nosso pior dia com Jesus será melhor que o nosso melhor dia sem Ele. Cristo está conosco na tribulação e prometeu nunca nos deixar ou abandonar. Vê Salmos 46:1 e Hebreus 13:5. Tudo é possível para Ele. Ele nos dá força e a capacidade para fazer tudo o que precisarmos fazer na vida. Ver Marcos 10:27 e Filipenses 4:13. Se você já sentiu a paz e a alegria desaparecerem, verifique se você está crendo. Vê Romanos 15:13. A vida fica mais simples quando cremos em Deus. Não precisamos mais nos esforçar tentando achar um porquê por trás do que não entendemos. Podemos confiar, crer em Deus e saber que Ele irá nos revelar o que precisamos saber no momento certo. Você leu este livro uma vez, mas me pergunto o que poderia acontecer se o lesse novamente com um propósito específico de crer no que ele diz. Não devemos acreditar em tudo que lemos, porque parte dessas coisas podem ser informações falsas. Mas um livro como este, que é totalmente fundamentado na palavra de Deus, pode e deve ser levado em conta. Forneci muitas referências bíblicas para lhe dar a oportunidade de verificar tudo o que escrevi e encorajo você a fazer isso. Para ajudá-lo a se lembrar das lições deste livro, farei algumas perguntas sobre o que você leu. Você acredita que Deus o ama incondicionalmente? Você acredita que é aceitável para Deus? Você acredita que Deus quer que você seja autêntico e único? Você acredita que deve viver para agradar as pessoas ou para agradar a Deus? Você acredita que Deus não está zangado com você? Você acredita que seus pecados estão perdoados e que a culpa foi removida? Você acredita que a sua autoimagem reflete a qualidade da sua vida? Você acredita que Deus quer que você se ame? Você está disposto a dar um passo de fé e ser seu eu único, mesmo que isso signifique perder alguns amigos? Você está disposto a fazer o que acredita que Deus quer que você faça, mesmo que isso signifique que as outras pessoas podem julgá-lo e criticá-lo? Você acredita que Deus tem um futuro maravilhoso planejado para você? E você acredita que pode deixar o passado para trás e seguir em frente na vida? Volte a essas perguntas à medida que permitir que o perfeito amor de Deus por você transforme a maneira como vive seus dias. Ler apenas para terminar a leitura de mais um livro não o ajudará em nada, a não ser para deixá-lo orgulhoso por ter lido mais um livro. Entretanto, tê-lo e receber a verdade encontrada nele irá ajudá-lo a transformá-lo para melhor.
Assim como você crê, lhe será feito. Aquilo que cremos é poderoso, porque acabaremos tendo ou experimentando aquilo que cremos. Não se apresse a passar deste ponto. Este é um bom lugar para perguntar a si mesmo em que você crê. Um centurião foi até Jesus e pediu-lhe para curar seu povo. Jesus respondeu: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Mateus 8,13. Em outra ocasião, 2 cegos seguiram Jesus e pediram para ser curados. Jesus disse: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. Mateus 9, 28 e 29. Quero mencionar novamente a importância de ser autêntico com Deus. Se você tem dificuldade para crer, seja verdadeiro com o Senhor quanto a isso. Não finja ter uma fé que você não tem. Em Mateus 9, lemos sobre um pai que foi até Jesus pedindo para curar o filho porque um demônio o atormentava desde criança. O homem disse: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse que tudo é possível com Deus para aquele que crê. O pai exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E o menino foi curado. Amo a sinceridade do pai nessa história. Ele não fingiu ter uma fé que não tinha. Acho que todos nós podemos nos identificar com ele. Às vezes nós vamos a Deus e pedimos que faça alguma coisa. Nós cremos, mas nossa fé não é perfeita. Também temos um pouco de dúvida, um pouco de incredulidade. Não creio que alguém tenha uma fé perfeita sem nunca duvidar, mas nossa fé se torna mais forte, mais aperfeiçoada toda vez que usamos a fé que temos e vemos Deus operar. Nesses relatos do Evangelho, vemos resultados instantâneos, mas nem sempre esse é o caso. Muitas vezes pedimos, recebemos pela fé, então esperamos Deus agir. Às vezes a espera dura pouco tempo, outras leva muito tempo. O tempo cabe a Deus, a nossa parte é continuar crendo. Quando estou esperando que Deus faça algo que eu pedir a Ele para fazer e começo a pensar em quanto tempo está demorando, eu digo: creio que Deus está trabalhando nessa situação agora mesmo e verei os resultados no devido tempo. 1 Tessalonicenses 2,13 confirma isso. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram as nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus. O que são dúvidas são, e essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Enquanto continuarmos crendo, Deus continua trabalhando. Deus quer que vivamos de fé em fé, Romanos 1,17, mas o diabo quer interromper continuadamente o nosso crer com a dúvida. Podemos dizer não à dúvida e nos apegar à fé. Tome a decisão de crer. Crer é muito mais fácil do que não crer. É mais fácil ser positivo, crer, do que ser negativo, não crer. Esta manhã mesmo eu estava pensando em uma coisa que preciso fazer e comecei a me preocupar se conseguiria ou não. Reconheci meu comportamento e decidi crer que quando chegasse a hora, Deus me capacitaria, assim como fez tantas outras vezes no passado. Você pode tomar a decisão de crer, você pode substituir o medo e a preocupação pela fé e a confiança nas promessas de Deus. Deus nos deu mais de 5.000 promessas na sua palavra e tudo que Ele nos pede para fazer é crer no que Ele diz. Temos a tendência de crer somente no que vemos, mas no reino de Deus precisamos primeiro crer para poder ver na realidade. Como podemos fazer isso? Pela fé. Ter fé e crer geralmente são usados de forma intermitente na palavra de Deus. Não creio que tenhamos de esperar por um sentimento especial para crer. Crer é algo que decidimos fazer com base na fidelidade de Deus. Deus é confiável.
Ele não mente e sempre cumpre o que diz. Assim, podemos colocar nossa confiança, a nossa fé e o nosso crer nele. A Bíblia Amplificada descreve a fé como a certeza, a confirmação, ou a escritura de posse daquilo que esperamos. Ora, a fé é a certeza, a confirmação, a escritura de posse de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem e a convicção da realidade deles. A fé percebendo como fato que não é revelado aos sentidos. Hebreus 11:1. Se eu estivesse visitando você e lhe dissesse que comprei uma casa e você dissesse para vê-la, obviamente eu não poderia mostrá-la naquele momento. Mas eu poderia mostrar a escritura da casa, então você comprovaria minha posse. A fé é assim. Nem sempre vemos o resultado imediatamente, mas temos a escritura de posse no nosso coração porque cremos na palavra de Deus. A fé é da máxima importância porque é a maneira como recebemos de Deus. Sem fé, não podemos agradar a Deus. Vê Hebreus 11:6. O justo vive pela fé. Vê Romanos 1:17. Não importa quantas bênçãos maravilhosas Deus disponibilize para nós. Elas de nada adiantam a não ser que creiamos que são nossas. Um homem pode ter um carro na garagem com as chaves penduradas, mas se não acreditasse que eu possuía, ele poderia passar a vida caminhando em vez de dirigir. Este livro foca na autenticidade de ser você, e para fazer isso é necessário crer. Precisamos crer que podemos ser nós mesmos e ainda sermos aceitos. Não seremos aceitos por todas as pessoas, mas é melhor ter menos amigos e ser autêntico do que ter muitos amigos e ter de mudar a si mesmo para pertencer a um grupo. Mencionei anteriormente que quando eu dei o passo de fé para ensinar a palavra de Deus, perdi muitos amigos. Foi necessário fé para me manter firme em Deus e renunciar às pessoas que não eram minhas amigas de verdade. Fiquei solitária por um tempo, mas quando obedecemos a Deus, Ele sempre nos recompensa no devido tempo. Agora eu tenho mais amigos do que posso lhe dar. Ser quem Deus o criou para ser exigirá que você creia. Creia que é melhor ser autêntico do que ser falso. Creia que Deus abrirá as portas certas na hora certa. Creia que você tem habilidades além das que experimentou até agora. E se você se comprometer com a autenticidade, conseguirá vê-las florescer. Crer nas promessas de Deus libera alegria em sua vida. Resumindo, se você crê em Deus, será feliz. Não estou sugerindo que você pode ter tudo o que decidir crer que terá, mas você pode ter tudo o que Deus lhe prometeu na sua palavra. Não sou uma pessoa matinal e geralmente levo algum tempo para dar a partida. Fico sonolenta e falo pouco de manhã cedo. Eu poderia facilmente ficar apavorada com o nascer do sol se baseasse a minha expectativa em como me sinto nos primeiros 15 minutos depois que me levanto. Mas em vez de seguir meus sentimentos ou pensamentos tendenciosos, faço a escolha de crer na palavra de Deus e pensar: este é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei e me regozijarei nele. Vê Salmo 118, 24. Então, lembro a mim mesma que Deus tem um bom plano para mim e que posso escolher crer que algo bom vai acontecer comigo e através de mim naquele dia. Sei que o que eu creio sobre o dia que está diante de mim influenciará grandemente a maneira como ele será. Então, eu creio no melhor. Cuidado com o pânico. Assim como Deus nos diz para não temermos, Ele também nos diz para não entrarmos em pânico. Entrar em pânico significa ter uma expectativa de medo ou apreensão, e isso suga o nosso zelo em fazer alguma coisa antes mesmo de tentarmos. O pânico é o medo disfarçado. Normalmente, não o reconhecemos,
Olhamos para as coisas que sabemos que precisamos fazer e, em vez de crer que elas podem ser agradáveis, cremos que serão difíceis e desagradáveis. Por exemplo, se tenho que ir à academia dentro de algumas horas e depois caminhar 1 quilômetro, talvez me sobrevenha uma espécie de pânico que me faz detestar o que tenho de fazer se eu não resistir à tentação de sentir isso. Aprendi sobre a inutilidade e a negatividade de odiar as atividades que tenho de fazer de qualquer maneira. Então me recuso a pensar assim. E a escolha é minha. A escolha de sentir pânico ou não de certas coisas também é sua. Você pode detestar ir para o trabalho, limpar a casa, pagar as contas, ir ao mercado, ajudar seu filho com um projeto de ciências ou inúmeras outras responsabilidades, mas isso só desperdiçará energia. Você tem outra escolha muito mais feliz, que é acreditar que Deus vai ajudá-lo a fazer o que precisa ser feito quando chegar a hora certa. Uma das melhores maneiras de derrotar o diabo é desfrutar tudo que você faz e permanecer positivo em todo o tempo, acreditando na palavra de Deus. Derrote o medo, não cedendo a ele. Ouse acreditar e você também verá a glória de Deus manifestada em sua vida. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. Esse versículo oferece uma solução muito simples para nossos problemas. Não temos de desperdiçar tempo e energia nos preocupando, sentindo pânico das coisas ou ficando com medo. Podemos simplesmente crer em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Podemos crer nas promessas de Deus e na sua palavra. Podemos viver no mundo e não nos conformarmos com o mundo, mas ser transformados pela renovação completa da nossa mente. Vê Romanos 12:2. Podemos aprender a pensar como Deus pensa e, ao fazer isso, teremos a vida que Jesus morreu para nos dar. Viver com alegria. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1:8. Quero deixá-lo com a esperança de ter alegria e aproveitar a vida, desfrutando do seu eu único e de Deus. A passagem anterior nos mostra que o caminho para esse tipo de vida é crer. Cada um de nós pode escolher o tipo de vida que quer ter. Faça uma boa escolha.